E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos fazer um review do próximo lançamento do Chaboté no Brasil. Sim, no vídeo de hoje vamos falar sobre Henri Désiré Landru. Sim, amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre o próximo lançamento da editora Pipoca Nanquim, que cumpre a sua promessa de nos trazer um Chaboté por ano. E o do ano 2020 é Henri Désiré Landru, que é um conhecido serial killer da França, tá certo? Esse quadrinho aqui, já vou tirar logo o elefante da sala, eu não acho ele tão bom quanto os 3 primeiros que a editora publicou, o que é até compreensível, visto que a editora pega logo os melhores, lança e depois vai publicando o resto, mas isso significa que esse quadrinho não é bom? Pelo contrário, é excelente, é realmente muito bom, só não é superior aos que já foram publicados anteriormente, tá certo? Mas é um quadrinho excelente, que vem no mesmo formato de Moby Dick, tá certo? Um Pedaço de Madeira e Aço e o Solitário são num formato um pouquinho menor, tá? Essa aqui é a edição francesa. E conta a história desse personagem do folclore francês, Henri Désiré Landru, que foi um serial killer que assassinou 11 mulheres entre 1914 e 1922, quando foi condenado à morte por guilhotina. Esse quadrinho, ele tem 2 níveis distintos de apreciação, tá? A primeira vez que eu li o Henri Désiré Landru, eu não fazia ideia de quem havia sido esse cara, tá? Então eu li a história, gostei, né? Chaboté fazendo o que ele sabe fazer. Mas assim, longe de ser uma história notável, tá? Uma boa história. Mas, quando eu me debrucei sobre a história de Henri Désiré Landru, quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre quem havia sido esse cara, que é conhecidíssimo na França, tá? Aí essa história tomou um vulto muito maior, porque é interessantíssimo como o autor ele pega os diferentes elementos que compõem, né, a mitologia do Henri Désiré Landru e ele rearranja isso para contar uma história diferente, uma versão alternativa dos fatos. Nesse sentido, esse livro aqui lembra bastante do Inferno, né, onde o Alan Moore conta uma história alternativa do Jack Stripador. Eu não vou entrar muito nos detalhes do que o Chaboté muda aqui nesse livro, para não estragar a experiência para quem vai estar lendo ele pela primeira vez, tá certo? O que eu posso dizer é que o Chaboté vai fazer você sentir compaixão por um serial killer, tá? Um dos caras mais brutais da história francesa, você vai estar sentindo pena do bichinho no final dessa leitura. E eu acho que a escolha do Chaboté de recontar a história do Henri Désiré Landru foi muito acertada, porque para pensar, todo mundo na França conhece a história desse cara, né? Assim como a gente conhece a história do Jack Stripador, né? É um cara que já teve a sua vida contada em diversas mídias, né? Em filmes, em livros. Eu não sei se teve um quadrinho antes, mas não me surpreenderia, porque é um cara muito famoso. Então, por que contar a mesma história, né? Então o Chaboté se apropria dos elementos que compõem a biografia do Henri Désiré Landru e faz esse livrão aqui, que é magnificamente desenhado pelo Chaboté, né? No seu traço que a gente já conhece bem, né? Isso aí é chovendo molhado, elogiar o trabalho artístico desse cara. Mas a história também, ela é muitíssimo bem contada. Então, só para você saber um pouco sobre quem foi Henri Désiré Landru realmente, ele nasceu em Paris em 1860 e poucos. Ele era um bandidinho safado, aplicava golpes aqui e ali, chegou a ser preso, mas nunca por muito tempo. Ele se casou com uma prima, teve 4 filhos. E essa prima com quem ele era casado morreu em 1914. Né? E 1914 diz alguma coisa? Foi o início da Primeira Guerra Mundial. E ele teve uma grande ideia. Olha só, a França conta agora com essa quantidade enorme de viúvas, né? Mulheres que haviam perdido seus maridos para a guerra. Então ele começa a deixar anúncios nos classificados procurando, né, viúvas. Né? Homem viúvo procura. Né? Então ele devia ser um cara bem desenrolado, bastante sedutor e tal. Ele pegava essas mulheres com quem ele se correspondia em primeiro lugar, levava para uma casa que ele tinha no campo e lá ele matava a mulher, esquartejava, queimava os corpos, né, e ficava com qualquer dinheiro que elas tivessem, né. Ele foi fazendo isso ao longo de vários anos, começou em 1914 e foi até 1922. Durante esses anos ele matou 11 mulheres, né, e foi muito difícil para a polícia pegar esse cara, porque a polícia ainda não havia muito estudo sobre serial killers e o modo deles de agir. Enfim, levou um tempo até esse cara ser capturado e até lá ele matou 11 mulheres.
e o julgamento dele foi assistido por toda a França. Foi tão divulgado pela mídia da época, foi tão comentado pela sociedade francesa quanto o próprio Tratado de Versalhes, né? Veja só, pra você ter uma ideia da magnitude que tomou a história do Henri Désiré Landru na França naquela época. Então ele foi condenado à morte por guilhotina, né, em 1922. Lembrando que a guilhotina só foi abolida na França em 1970, né? Então bastante cabeças rolaram até lá e uma delas foi a do Henri Désiré Landru. Beleza? Então, cara, recomendo demais esse livro aqui. Mais um golaço da editora Pipoca Nanquim. Ainda tá em pré-venda com 30% de desconto, mas atenção que hoje, a data que esse vídeo está saindo, é o último dia, tá certo? Para adquirir Henri Désiré Landru com 30% de desconto. Lembrando que começou também uma nova pré-venda do Pipoca Nanquim, os 3 mangás do Hiroshi Hirata, né, o Satsuma Gishiden, o link também vai estar na descrição, e claro, as pré-vendas aqui da editora Comic Zone, a grande farsa que você também pode adquirir com 30% de desconto. Vou deixar todos os links aí na descrição, tá certo? Mas não perde, que isso aqui é muito bom. E agora eu vou ficando por aqui, como sempre, se quer deixar aquele bom e velho joinha, inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.